Te agradecendo, Senhor, por estarmos mais uma vez, Deus, na Tua presença, glorificando o Teu nome, Deus, exaltando a esse que é único e suficiente Salvador, ó Pai, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Não há outro igual a Ti, Senhor, não há outro igual ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, mais um momento de adoração que teremos, ó Pai, de louvor, ó Pai, de pregação da Tua palavra, Deus. O Senhor fale em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Olá, família BCNB. Que bom a gente poder voltar aqui para poder transmitir essa mensagem para vocês. Claro que a gente sente falta daquele momento de comunhão, de estar próximo, de olhar no olho de cada um dos irmãos, de sentir o cheiro de cada irmão. Isso nos faz falta, esse isolamento social não é o que Deus programou para a gente. Mas temos então entendido a importância e usando estes recursos que o Senhor permitiu que os homens pudessem criar e que temos visto de ser de extrema importância para este momento. Na semana passada, na mensagem passada, nós estivemos refletindo sobre a adoração no palco da tolerância. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a fé firmada na esperança de um novo amanhã. E o texto em que terei como base para esta reflexão é o texto de Jeremias, no capítulo 31, versículo de 1 a 17. Eu convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia e esteja acompanhando a leitura que farei agora. E o texto ele diz o seguinte: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal, a atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel, você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores que as tinham plantado antes profanaram. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei as correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai de Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclame nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel os reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, planto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Amém? Queridos, o deserto, ele sempre nos remete a refletir sobre o êxodo e a libertação dos israelitas das mãos de Faraó, cujas tropas pereceram no Mar Vermelho. Biblicamente, embora hoje o deserto para nós seja mais uma figura ilustrativa, a reflexão que sobre ele fazemos nos mostra que o tempo passado no deserto é considerado um período ideal de relacionamento entre o Senhor
e o seu povo. E com base na reflexão do comentarista Isaac Coulibaly, no contexto de Jeremias, o deserto talvez simbolize o exílio na Babilônia, ou seja, o povo vivendo como escravo na terra do inimigo. Por meio dessa terrível experiência, Deus encontrou um meio de demonstrar o grande amor que sentia por seu povo, exatamente como fez durante os 40 anos no deserto sob a liderança de Moisés. Em resumo, a mensagem de Deus ao povo de Israel é que logo iriam marchar através do deserto babilônico em direção ao lugar onde encontraria descanso. No versículo 3, como promessa, o Senhor diz: Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída, mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Então, comparado aqui a uma mulher jovem, o Senhor diz a Israel que o povo novamente teria motivos para celebrar. Olha que mensagem maravilhosa para esse tempo de hoje que estamos vivendo. O povo novamente teria motivos para celebrar. Nos versículos seguintes, Jeremias segue então revelando ao povo o que de maravilhas Deus estava preparando para eles. E é nessa linha que nós estaremos refletindo hoje sobre a fé firmada na esperança de um novo amanhã. Vamos louvar? Boa noite, meus queridos amigos, boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria que a gente está mais uma vez adorando o nome do nosso Deus. É claro que, mais uma vez, não é do jeito que a gente gostaria, que é junto com os irmãos, dentro da igreja, lá no templo e tal. Mas eu tenho certeza que a gente não pode se deixar desanimar, a gente não pode se deixar levar por uma situação que é adversa, muito pelo contrário. A gente precisa aprender o que Deus quer falar conosco. Porque um dia Ele nos salvou, um dia Ele nos restaurou, um dia Ele trouxe a mensagem da cruz, que nos livrou, que nos tirou do inferno, nos tirou do lamaçal do pecado, para hoje a gente estar podendo adorar o nome do nosso Deus. Mesmo que não seja no templo, mesmo que não seja com os irmãos, cada um na sua casa pode adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. E a gente vai cantar isso, dizendo que o Senhor vem andar comigo, porque o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, que em nome de Jesus seja o nosso desejo. Pedir para que o nosso Senhor Jesus ande conosco. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Ninguém já de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te busco como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Ninguém já de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te busco como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais
sido o desejo do seu coração, meu querido. Pedir para que o Senhor venha andar com você. Por mais que às vezes a gente veja que a situação está às vezes mais difícil, está mais complicada, a gente não está entendendo o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. A gente não pode se deixar guiar por homens. A gente não pode se deixar guiar por aquilo que o homem diz. Mas por aquilo que Deus tem dito, aquilo que Deus tem orientado ao seu povo. E por mais que venham trovões, venham tempestades na nossa vida, a gente precisa descansar no nosso Senhor. Pedir para que Ele cubra os nossos corações, cubra a nossa vida. Porque só Ele é o sabedor de tudo, só Ele sabe tudo o que está acontecendo, o dia que isso vai acabar, o dia que isso vai se findar. E só basta a gente confiar nele, dizendo: Deus, eu vou descansar em Ti. Você já declara isso, cantando o cântico Descansarei.
saber, ó Pai, precisamos confiar em Ti, Deus. Mesmo que a situação pareça adversa, ó Pai, mesmo que a situação pareça complicada, Deus, que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, fazendo-nos entender, Deus, o que precisamos fazer, como precisamos agir, ó Pai, para que não possamos, Deus, de fato, abandonar a fé, Deus, esquecer que o Senhor é aquele em que nós devemos confiar, ó Pai. E que por mais que a situação pareça adversa, Deus, possamos fazer, ó Pai, com que a nossa fé seja maior do que tudo, ó Pai. Então clamamos a Ti, Deus, nos dê uma direção, ó Pai, e que em nome de Jesus não possamos desanimar, ó Pai, mas sim descansar em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Pensando sobre a fé firmada na esperança de um novo amanhã, muitos, por viverem agarrados a essa vida, têm cometido o que podemos chamar de suicídio espiritual. Preocupados com este tempo, gastam seus dias buscando alcançar o que Deus, espontaneamente em Cristo, nos oferta como dádiva, que é a vida eterna. Em João 3, 16-21, nós temos então essa declaração. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 17-3, o próprio Jesus, falando da vida eterna, assim declarou: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu creio que toda pessoa de bom senso, quando olha para essas declarações, tanto a de João 3, 16-21, o 16 é bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, toda pessoa de bom senso, quando olha para essas declarações, deve se apegar a elas como a única esperança que vale a pena gastar-se nessa terra, ou seja, gastar os seus dias nessa terra. Pois nessa esperança está o verdadeiro sentido, o propósito da vida. Em Lamentações 3, 25-26, o profeta Jeremias declarou: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E em tempo de pandemias, queridos, nós podemos estar em isolamento ou distante socialmente um dos outros. Mas em Cristo, preste atenção nisso, nós somos unidos então nesta fé que estamos tendo firmado na esperança de um novo amanhã. A mesma esperança revelada na certeza do salmista no Salmo 23:4, em que assim declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E nessa mesma confiança que ele faz suas declarações no Salmo 33, 10-22, onde ele exalta o Senhor por governar a história da criação e o louva por seus planos para aqueles que neles esperam. Abra aí então a sua Bíblia nesse texto do Salmo 33, versículos de 10-22, e acompanhe então esta leitura. Salmo 33, de 10-22. Nesse texto, você vai observar que o salmista ele exalta o Senhor justamente por governar a história da criação e o louva por seus planos para aquele que nele espera. Você vai observar que nas declarações do salmista, nós vemos que povos e nações podem ter seus próprios planos, mas é o Senhor que determina o resultado. Mas isso só traz consolo aos corações que esperam e creiam que o melhor de Deus está além desse cosmo chamado mundo. Pois citando Paulo em 1 Coríntios 2, de 9-10, na parte A, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Em outro momento, em Romanos 8,18, revelando que as angústias diárias que temos vivido neste mundo aí é irrisório se comparado à glória que em Cristo temos por promessa de Deus para a eternidade, Paulo seguramente disse: porque para mim
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Presta atenção, que em nós há de ser revelada. Então, tudo que passamos neste mundo tem por objetivo final a nossa glorificação com Cristo no futuro. Mas até lá, o sofrimento inevitavelmente fará parte de nossa vida. Preste atenção nisso, até lá, o sofrimento inevitavelmente fará parte da nossa vida. Quando em João 16,33 Jesus disse aos seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Seu propósito não era provocar ansiedade aos discípulos, e sim que, como na primeira parte desse versículo ele mesmo disse, confiando nele pudessem encontrar a verdadeira paz. Por isso assim declarou-lhes: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, compreender essa paz no mundo em que se contrasta com o mundo que nos é prometido por Deus requer que tenhamos ações de fé. Como entender isso? Imagine que você saiu do hospital depois de passar por momentos difíceis e você vê uma oportunidade de compartilhar o seu testemunho para um grupo de pessoas ou para alguém de uma forma individual, uma forma muito mais específica. Então você chega perante eles e diz: eu estava doente, fiquei hospitalizado e graças a Deus eu estou curado. Todo então feliz pela cura que recebeu. Você vai observar que demora um pouco, mas se for para um grupo de pessoas, você poderá até ouvi-los então dizer palavras como amém, que bênção, glória a Deus. Se for para alguém de uma forma mais específica, talvez essa pessoa, se for muito próxima a você, ela diga que estou feliz, que bom, que assim, coisas como essas vão se mostrar então que ficaram felizes, mas ou seja, a pessoa apenas vai dizer que se alegra com você ou por você, mas vai dizer apenas que bom que você está curado. Em resumo, seria isso. E por que então agem assim? Porque ninguém, além de você, é capaz de mensurar ou entender o que você passou no tempo em que ficou internado no hospital. Em ambos os casos, elas podem até imaginar, mas nunca saberão ao certo como você precisou exercitar a sua fé em Deus e buscar uma intimidade com Ele que nunca antes havia imaginado que desejaria ter. E este é um exemplo de uma ação de fé onde, tendo aprendido a lidar com a dor da morte, o consolo que recebia, então, que você recebia era as palavras de Jesus, que num tom de esperança, você então ouvia dizer ao seu ouvido: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Citação de João 11, 25 a 26. Então, esse é um sussurrar de Deus, de Jesus, então, aos seus ouvidos, que naquele tempo ali, aprendendo a lidar com a dor da morte, você ouvia, então, ele dizer ao seu coração. Agora, o seu sentimento é de que ninguém mais aprendeu a lidar com a dor da morte com você, ou seja, o que você passa a entender é que o único que sabe lidar com a dor da morte é você. Então você grita para que as pessoas então entendam isso, mas parece que elas não estão entendendo como você entende o que é passar pela dor da morte. Mas entenda uma coisa, que por receber a cura, há uma outra lição que você precisa e que Deus então te dará nesse tempo e que você vai precisar pensar. Passei por tudo isso e as pessoas apenas me dizem que bom. Talvez você então passe a ter esse sentimento. Você então saberá que, embora elas tenham visto as suas aflições, e até mesmo exemplos dos amigos de Jó, tenham planteado com você, elas jamais conseguirão mensurar o tamanho do milagre de Deus em sua vida. Mas irão se pautar em suas ações de fé, ou seja, elas não vão entender de fato. Essa é uma lição que a gente, depois de passar por grandes lutas, Deus nos ensina. Elas não vão entender de fato o que você passou, como que aprendeu a lidar com a dor da morte, mas as suas ações de fé, o seu comportamento, elas passarão então a fazer uma leitura. Então,
essas serão as únicas coisas que poderão levá-las a viver a mesma experiência de cura que você viveu, seja ela física ou espiritual. Então, é nisso que o autor de Hebreus ele declara no capítulo 11, versículo 1 do seu livro, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E nisso nós vemos que recai sobre nós as decisões que tomamos acerca da nossa fé. Preste atenção, vou repetir. Nisso vemos que recai sobre nós as decisões que tomamos acerca da nossa fé. Em sua listagem, então, ele aponta alguns personagens bíblicos que hoje os consideramos como sendo heróis da fé e de fato são, sendo então por essa fé movidos, mesmo quando isso lhes custava a própria vida, lograram um êxito então na missão de testemunhar da esperança que tinham sobre as promessas de vida eterna, qual nos fala o coração até hoje. E isso é visto na segunda parte do versículo 35, então, de Hebreus 11, em que o autor descreveu que alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Então, a fé em Cristo não garante uma vida fácil, mas uma vida repleta de dificuldades e exigências de deixar para trás os prazeres do mundo e andar com Deus segundo a sua vontade. Pois somente nessa fé nós podemos suportar quaisquer dificuldades, a qual diariamente nós somos surpreendidos a passar neste mundo que insiste em nos escravizar em seus maus intentos, ou seja, naquilo que moralmente é reprovável quando confrontado com a bondade e justiça de Deus. Então, todo o tempo somos seduzidos, o mundo quer nos seduzir, mostrar então conceitos diferentes de família, mostrar que coisas então que podemos realizar com o nosso corpo como se fosse algo natural e não é. Então, todo instante o mundo quer nos escravizar com esses maus intentos. A bandeira do mundo é mentira, mas para os que servem ao Senhor, a verdade é que deve imperar em suas vidas. Pois o próprio Jesus em João 8, 37 e 38, como promessa para aqueles que anseiam ser seus discípulos, diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então nisso está a fé firmada na esperança de um novo amanhã, que é o tema da mensagem de hoje, que é o tema deste culto que estamos juntos prestando hoje. Hoje então, olhando as palavras do profeta, o Senhor replica ela em nossas vidas dizendo: vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano onde não tropeçarão, como lemos em Jeremias 31, versículos 8 e 9. Entendendo que, nesta parte, nós estamos vendo que o Senhor não só promete, presta atenção nisso, que não só promete que trará o seu povo de volta da terra da escravidão, mas também revela que será o retorno, que o retorno ainda será mais surpreendente e miraculoso, porque inclui até aqueles que, em geral, são considerados incapazes de empreender longas jornadas, que são os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Ele está dizendo: uma multidão eu trarei de volta, com choro, mas serão consolados. E é com essa mesma certeza que, em minhas considerações finais a essa reflexão, eu convido então a meditar na mensagem do cântico Eu Me Rendo. Depois então de meditar na mensagem desse cântico, eu peço que você ore onde e com quem você está agora, expressando para Deus a sua compreensão acerca dessa mensagem para a sua vida. E com as mesmas palavras de Paulo em 2 Coríntios 13, 11, 12 e 14. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procure aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Esse contato que hoje não podemos ter nem de um aperto de mão.
mas o Senhor vai nos restaurar a esse convívio social. Então, saúde uns aos outros com um beijo santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. E sigamos rompendo em fé. Que Deus nos abençoe. Bom, pessoal, está se encerrando mais um culto e a gente tem alguns avisos rapidinhos. Como a gente não sabe que dia que vai terminar essa quarentena e tal, como a gente não sabe que dia que a gente vai poder voltar para as nossas atividades normais, como pequeno grupo, os cultos semanais, os cultos dominicais também, a gente vai se virando do jeito que pode, né? Então o que acontece? A gente vai, essa semana, na verdade começou nessa semana que passou, a gente vai continuar essa semana. A gente está tendo o nosso PGM da juventude, ok? A gente tem um aplicativo que a gente pediu para cada jovem, cada adolescente baixar. E aí a gente está abrindo uma sala de reunião lá. O que é essa sala de reunião? Ela dura um certo tempo, cerca de 1 hora mais ou menos. E a gente está fazendo o nosso momento de PGM lá. Hoje à tarde, hoje domingo, a gente fez a nossa EBD também com os adolescentes. Então, meu querido, principalmente jovem e adolescente, se você quer juntar com a gente, quer colar com a gente, é só você ficar atento aos nossos grupos de WhatsApp, ok? Que a gente vai estar divulgando tudo direitinho lá, tá bom? Fica de fora não, meu querido. Não se deixe desanimar porque a gente não tá no templo, porque a gente não tá indo na casa um do outro e tal. Não deixe desanimar. Isso é só um momento, vai passar, daqui a pouco vai estar todo mundo junto, vai estar todo mundo brincando, todo mundo zoando, todo mundo se alegrando junto. É só um momento, então não deixe desanimar. Beleza? Fica atento às nossas redes sociais, no nosso Instagram, @IBCNB, também a nossa página no Facebook e agora também no nosso canal aqui no YouTube. Beleza? E a gente vai encerrar cantando, declarando que o Senhor reina sobre nós para terminar esse culto alto astral, terminar esse culto da melhor maneira possível e tendo esperança de que isso logo vai passar e que em nome de Jesus a gente vai estar junto, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Glória a Deus, tenha uma boa noite, uma boa semana e fique em casa.